foram meramente secundários. Os problemas da cidade começaram a ser perceptíveis em todos os lugares. Primeiro, nos antigos subúrbios e depois nas novas cidades. Ambos tinham sido construídos de uma maneira que não se diferenciava da antiga metrópole, exceto que eram menos densos e, portanto, dependiam mais do transporte individual, além de terem serviços de abastecimento de água e energia e de coleta de lixo mais dispendiosos. Os subúrbios mais antigos foram construídos para uma população mais rica do que a população que agora os ocupa. As antigas casas unifamiliares são agora ocupadas por muitas famílias. Muitos tentam aumentar o orçamento com colheitas domésticas, mas a maioria dos terrenos são muito pequenos. Todos os parques, margens de rodovias e outras terras públicas foram convertidos em canteiros cultivados. As cidades mais antigas, com seus centros virtualmente desertos, são agora circundados por anéis de subúrbios habitados por aqueles que deixaram a cidade por último. Não existe outro lugar para onde possam ir, já que o campo circundante está ocupado. Ainda assim, mantém uma pressão constante e evidente. Preenchem cada espaço vazio, assim que ele é abandonado pelos mais afortunados. Muitos trabalham nas novas minicidades que surgiram em volta dos centros comerciais. Durante o longo êxodo da cidade, as alternativas não foram coordenadas nem consideradas com maior atenção. O desenvolvimento das novas cidades e das mini-cidades assemelha-se ao crescimento inicial das antigas cidades, e elas estão agora pagando os mesmos preços na degradação ambiental e no penetrante impacto negativo sobre a saúde e a segurança. Enquanto isso, mesmo nas áreas rurais mais remotas, foram ocupadas por assentamentos dispersos dos migrantes urbanos. Não restou lugar algum para onde ir. Cada geração, no momento em que atinge a idade da reprodução, já começa a olhar com mágoa as gerações precedentes. As mulheres grávidas esperam o nascimento de seus filhos com medo. Cada vez mais pessoas jovens decidem não ter filhos. Os mais idosos não são respeitados, mas insultados. Mesmo aqueles com fortes tradições culturais de respeito aos mais velhos acusam as gerações precedentes que, através de sua luta para acumular poder e riqueza individuais, criaram um mundo no qual as gerações mais jovens e seus filhos devem viver. As últimas gerações tentaram desesperadamente criar assentamentos seguros e saudáveis. Infelizmente, não existe mais nenhum lugar para onde ir. Tentativas iniciais de diluir e dispersar os resíduos levaram a uma disseminação da contaminação na qual os componentes minerais e químicos não podem ser recuperados. Alguns poucos cientistas dizem agora que talvez fosse melhor recolonizar as antigas cidades onde estão concentrados os depósitos de metais pesados e de material químico inorgânico, que são recuperáveis. A cidade celestial. Para muitos, a cidade oferece a combinação ideal entre as amenidades da sociedade e as da natureza. Historicamente, muitos viveram na cidade não por escolha, mas por causa das oportunidades de trabalho. Com a tecnologia moderna da informação e comunicações, agora é possível para um grande segmento da população trabalhar em casa,
e, dessa forma, viver em qualquer lugar. Ironicamente, uma proporção cada vez maior daqueles cujo trabalho não está ligado a um lugar específico escolhem viver na cidade. As cidades modernas oferecem o estímulo, a diversidade e os recursos culturais de suas predecessoras, bem como uma aproximação com a natureza e com a dinâmica dos processos naturais. Ar fresco e água pura, espaços livres, confortáveis e o uso econômico de recursos e energia são características valiosas da vida na cidade. Os benefícios são tão óbvios a todas as pessoas que é inimaginável que as coisas fossem diferentes antigamente. Mesmo assim, cada criança nas escolas sabe que as conquistas das cidades modernas repousam nas catástrofes e tragédias do passado. Morte, doença e deformidade disseminadas pela contaminação da água e por recursos hídricos e sistemas de tratamento de esgotos dilapidados levaram Boston e Buffalo a criar técnicas pioneiras na conservação e aproveitamento da água que são agora padrão. Foi o grande terremoto que destruiu São Francisco e a reconstrução subsequente que transformaram aquela cidade na maravilha que é hoje. Quando a poluição do ar e da água, no fim do século XX, colocou cidade contra cidade e nação contra a nação, os esforços para apurar a responsabilidade e avaliar os danos levaram a modelos sofisticados do movimento da água e do ar, que tornam hoje possível administrá-los adequadamente nas cidades. A transformação da cidade levou muitos anos, inspirada por diversos motivos, provocada por incidentes variados. Em algumas cidades, a mudança deu-se de forma gradual, a passos de tartaruga. Outras cidades sofreram uma rápida metamorfose. Os jardins e parques, a água nas fontes, lagos e rios e a identidade distintiva cultivada pelas cidades hoje seria algo tocante para um observador do século XX. Mas esses são apenas sinais superficiais de uma renovação mais profunda, de uma parceria entre a natureza e a espécie humana. Para o século XX, a natureza era um adversário, às vezes misterioso e ameaçador, mas com mais frequência mundano e esquecido. A natureza é evidente e cultivada em todos os lugares da cidade. Cada residência e quase todos os lugares de trabalho têm um jardim, seja no teto, no terraço ou no nível do chão. Cada morador tem um jardim particular, por menor que seja. As formas dos edifícios diversificam-se, cada um reflete não apenas o modo como é usado, sua época e cultura e a sabedoria do seu arquiteto, mas também o clima de sua região. Edifícios em climas úmidos e quentes canalizam as brisas para as praças sombreadas. Edifícios em regiões áridas desviam os ventos de pátios protegidos. Os altos arranha-céus que criavam ruas escuras e sujeitas a rajadas de ventos nas cidades antigas quase desapareceram. Muitas cidades mantiveram alguns como monumentos históricos. A maioria dos grandes edifícios tem jardins nos telhados, cultivados pelos moradores ou mantidos pelas empresas para seus trabalhadores. Jardins que também são projetados para reter a água da chuva em espelhos d'água. Esses jardins no céu são mais bem apreciados do alto num dia de sol, após uma chuva, quando os raios brilham através da cidade, incidindo em cada espelho d'água dos telhados. Os jardins,
são notoriamente produtivos e tão diversos quanto seus cultivadores. Algumas pessoas cultivam rosas e outras flores silvestres. Umas podam as plantas em formas exóticas e outras encorajam um crescimento profuso e selvagem. Algumas pessoas preferem um arranjo permanente de arbustos e árvores, enquanto outras colhem uma abundante produção anual de frutas e hortaliças. A paisagem dentro da cidade é variada, adaptada à atividade específica e ao caráter especial dos diversos bairros. Jardins convencionais cultivados são apreciados em alguns bairros e espaços selvagens em outros. A maioria das cidades de clima úmido tem ao menos um grande parque pastoril, já que são de manutenção cara. Sua extensão e número são uma indicação da importância e riqueza da cidade. Eles são especialmente apreciados como lugares para espetáculos e eventos cívicos, onde todos os moradores podem se encontrar e para grandes piqueniques que reúnem amigos ou famílias numerosas. A cidade está cheia de espaços livres, agradáveis, pontos vivos, onde se pode sentar à sombra num dia quente de verão ou tomar sol no início da primavera ou no inverno, enquanto se observa o burburinho em volta. Quase invariavelmente há água nesses lugares, cuidadosamente conservada. A água é tratada com maravilhosa variedade. Os sons da água correndo, caindo, espirrando e pingando são explorados. Fontes fornecem um alívio refrescante para o calor do verão. E esculturas de gelo oferecem um espetáculo que se renova constantemente, enquanto alternadamente se congelam e se descongelam por todo o inverno. A manipulação da água nas fontes, regatos, bacias, lagos e cursos d'água é uma arte altamente desenvolvida. Artistas paisagistas que se especializam em projetos de água são apreciados e muito solicitados. Especialmente respeitados são os artistas que sabem não só como purificar a água, mas também como exibi-la. Muitas pequenas cidades com espaços amplos celebram a reciclagem das águas servidas em parques de tratamento, que consistem em múltiplos lagos, bacias, fontes e lagunas floridas, e até mesmo brejos. A maioria dos moradores conservam a água cuidadosamente, embora alguns ainda mantenham gramados e jardins irrigados como símbolo de sua riqueza. Cada cidade tem um sistema de transporte adequado ao clima, à geomorfologia, ao tamanho e ao padrão de assentamento que lhes são próprios. Os tipos de transporte são, portanto, tão característicos da cidade como sua topografia e a forma de suas edificações. Barcos, bicicletas, trens, táxis aéreos e automóveis aparecem em muitas formas e combinações nas diversas cidades. Muitas cidades densamente ocupadas, tanto as novas quanto as velhas, baniram os carros particulares inteiramente e, em seu lugar, empregam uma eficiente frota de veículos, grandes e pequenos, que trafegam pela cidade. As ruas agora estreitadas e plantadas com árvores, videiras e canteiros de hortaliça, formam faixas verdes que se estendem por toda a cidade. Outras cidades mais afastadas resolveram manter o automóvel particular, explorando novos tipos de combustível e alternando o padrão de trabalho e moradia para reduzir as viagens. Os caminhos através dos quais as pessoas se movem pela cidade são projetados com muito cuidado. Cada rua e via expressa e cada corredor de transporte
é projetado para um deslocamento eficiente, para o prazer e como um valor para os bairros que atravessam. Pequenas ruas residenciais são lugares onde a vida prevalece sobre o movimento. Ali, o tráfego compartilha a rua com as atividades domésticas. Os principais trajetos são projetados como linhas de tráfego em escalas que facilitem o movimento. A maioria das cidades projetam as rotas de transportes que ligam a cidade a uma região metropolitana e as regiões metropolitanas umas às outras, como uma afirmação simbólica da unidade básica da região metropolitana. Corredores de vias expressas foram há muito tempo convertidos em floresta nativa, pradaria ou plantações de deserto. Quando alguém dirige através da pradaria para Aryadata, a cidade surge por entre gramados ondulantes e flores silvestres. Uma imagem inesquecível e muito fotografada. A cidade de Cirila projetou as vias expressas como linhas viárias, onde a paisagem à margem da estrada se torna cada vez mais definida à medida que se aproxima do centro. Cirila é famosa por suas magníficas fileiras de cedros que margeiam o acesso norte à cidade. A floresta cerca as principais vias expressas que circundam o centro de Chilônia. Uma faixa de flores silvestres, podadas uma vez por ano, alinha os canteiros em ambos os lados da rodovia. Trabalhadores que entram na cidade por esse caminho aprendem a marcar a paisagem das estações pelas sutis modificações das cores, pelas mudanças na cor das flores, do amarelo para o vermelho, para o laranja, para o roxo, o que marca o desaparecimento da floração de uma planta e o florescimento de outra, e pela mudança dos vermelhos, castanhos e amarelo claros das gramas nos delicados verdes, cor-de-rosa e amarelos do início da primavera, ao espectro verde escuro do verão e às cores brilhantes do outono. Chilônia projetou originalmente suas vias expressas arborizadas, de modo a quebrar a força dos ventos antes que eles alcancem as torres da área central, a proteger as áreas adjacentes contra a poluição do ar e o barulho das vias expressas, e a reduzir os altos custos de manutenção que eram requeridos por uma paisagem bem cuidada. As rodovias arborizadas são agora famosas, principalmente como recurso estético, embora todo morador da cidade conheça e aprecie seu efeito sobre o clima e a qualidade do ar da área central da cidade. Todas as árvores de Chilônia são tratadas como uma grande floresta urbana, enquanto as árvores nos poucos parques bucólicos remanescentes seguem livremente o ritmo de um envelhecimento pitoresco e alguns bosques desenvolveram seus próprios processos de autorrenovação. A maioria das árvores das cidades ao longo das ruas e parques são intencionalmente plantadas e seus frutos colhidos. Dependendo das espécies, Chilônia maneja essas plantações em rotações de 20, 50 ou 100 anos. Nenhuma rua ou parque é plantado com árvores todas da mesma idade.